Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast da Especialista Bluma. É um prazer te receber aqui. E hoje eu tenho uma história muito legal para dividir com vocês. Estamos recebendo uma convidada que, além de muitos anos de aplicativo, ela tem muitos anos de profissão. Já passou por cada coisa que ela vai contar aqui pra gente e ela faz mais de uma coisa. Faz várias coisas. Ela atende várias categorias e também em vários formatos. Então, se você quer saber como você pode expandir, além das suas categorias, os seus canais de atuação, fica com a gente que esse assunto vai ser legal. Vamos lá? Flávia, seja Olá, bem-vinda. obrigada pelo convite. Prazer te Fiquei muito receber. feliz. E com a gente aqui, além da Flávia, a Úrsula, gerente da Bluma. Oi, gente. Oi, meninas, tudo bem? Sou a Úrsula, vocês podem me chamar de Ursinha. Sou gerente da jornada de relacionamento. Esse aqui é um canal novo que a gente está testando, né, Van? Para ver o que elas acham. Um lugar onde vocês podem trazer as vivências de vocês, trazerem oportunidade de melhoria para a gente. E é um lugar da gente entender como que tá o dia a dia no campo, o que vocês estão fazendo, onde são os pontos de dores, enfim. É um canal aberto para vocês trazerem o que vocês quiserem e fiquem à vontade, né, para participar, para sinalizar a gente. É um canal feito para vocês. Muito bem, e eu sou Vanessa Martins e sou a apresentadora do seu podcast. Vou estar com vocês nessa jornada, entrevistando as nossas especialistas e traduzindo algumas dores e alegrias desse processo junto com vocês. Então, sejam bem-vindos e vamos conhecer hoje, então, a Flávia. Prazer, Flávia. O prazer é todo meu. Conta um pouquinho pra gente, quanto tempo de aplicativo você tem, que categorias que você atende hoje? Eu vou fazer 9 anos de aplicativo, eu atendo escova, make e unha no momento. Legal. E 9 anos, né? Então você tá há bastante tempo já atuando. A gente estava conversando, gente, um pouquinho antes, né? E você me falou que você já atendia a domicílio antes do aplicativo, né? Já. Então você já fazia, ou tinha salão também? Como é que era essa Não, jornada? eu trabalhei com salão no início da minha carreira, há 20 anos atrás. Mas depois que eu saí de salão, eu fui fazendo apenas os atendimentos a domicílio de clientes que eu já conhecia, que eu já trabalhava, ou já tinha atendido em salão, e as que me indicavam também, atendimento de noiva, casamento, Legal. debutante. Então, mais por indicação que você... Isso. Você tinha algum estilo de divulgação para essas clientes? Na verdade, sim, eu tinha nas minhas redes sociais, né? Aham. Fazia essa divulgação e também panfleto, boca a boca, então tudo isso fazia parte. Legal. E como é que a Bluma entrou na sua vida? Conta pra gente. Então, uma amiga minha foi fazer o teste Ah. e ela foi fazer o teste de unha e ela falou pra mim assim: "Ah, eu entrei no aplicativo, você não quer tentar?" Aí eu falei: "Quero." Ela me deu o telefone e eu fui falar com as meninas e elas marcaram o teste e eu fui fazer o teste. Que legal. E foi assim que você conheceu. Então, já há 9 anos nesse processo, né? Como que foi para você? Você já atendia a domicílio. Então, não teve nenhuma diferenciação ou algo foi diferente para você quando você começou a atender com o Foi aplicativo? diferente, o público é diferente, né? O Ah. público foi diferente, porque anteriormente os meus atendimentos a domicílio, como eu disse, foi indicação, o casamento, então eram perfis diferentes do perfil que eu comecei a atender depois que eu passei a fazer atendimento por aplicativo, pelo aplicativo. E aí, o que você quer dizer com perfil diferente? Eu sempre trabalhei com clientes de patamar muito alto, vamos dizer assim. E a Bluma, ela acabou abrindo um espaço, um leque, para cliente de todas, tanto com a renda mais baixa, como renda média, como renda alta. O público foi maior. As pessoas que adquiriram no início, Legal. desde o início até hoje, são de todas as categorias, entende? Sim, então você abriu, assim, amplificou o seu leque, né? Amplificou. E Úrsula, a gente já falou disso, mas eu acho que vale ressaltar, né? Esse é um diferencial da Bluma, né? É um diferencial, Van, e escutando ela, eu até reflito sobre outras coisas que eu nem tinha pensado, né?
Muitas vezes ela já tem os clientes delas, né? No caso dela, ela já tinha um público que ela estava acostumada e a gente abriu a possibilidade para ela atender um público diverso, né? E Exatamente. atendendo esse público diverso, você conhece outros bairros, você conhece outras exigências e você, às vezes, também tem que pensar em se especializar em outras categorias que, às vezes, aquele público dela não estava demandando. Então, isso é bacana também, né? Porque você abre ali um leque de possibilidades para estudar e ganhar dinheiro em outras coisas. Então, isso é muito bacana. Muito bom. E você lembra do seu primeiro atendimento, Flávia? Ai, lembro. Na É verdade, acho que inesquecível. eu nunca vou esquecer. É inesquecível? É inesquecível. Conta pra gente. Foi divertido? Foi assustador? Foi Acho que foi normal? um pouco dos dois, né? Foi um misto de emoções, vamos se dizer assim, né? Eu fiz o teste 2 dias depois, porque na época que eu fiz o teste, eu não sei como que é hoje, mas na minha época você tinha um período após você passar no teste que você precisava pegar pelo menos 2 pedidos. E aí, depois desses 2 pedidos, você era habilitada e aí você poderia continuar os atendimentos, né? E aí eu acabei pegando para 2 dias depois do teste, porque eu já saí do teste e já peguei as clientes. Porque aí eu já liberou o aplicativo, aí eu falei, já vou olhar, né? Eu fui lá e escolhi 2, que eram bem pertinhos, e eu falei, vou nos 2, né? E peguei e tudo bem. Até então, né, tava tudo ok, tudo certinho. Aí o meu primeiro pedido foi um pedido para 8h40, mais ou menos, da noite. E para mim foi bom porque eu trabalhei de dia e à noite eu fui fazer esse atendimento. Então o horário para mim foi perfeito. Só que quando eu cheguei, a primeira coisa que aconteceu foi que a cliente não estava e eu esperei ela acho que uns 15 minutos, que era o tempo de tolerância. E aí o aplicativo enviou mensagem, falou que ela tinha respondido e perguntado se eu poderia aguardar ela um pouco. Então, eu aguardei ela um pouco, ela chegou e ela subiu. Então, eu esperei ela subir, ela pediu para que eu esperasse na recepção do saguão, que quando ela estivesse pronta, que eu acho que ela ia tomar banho, alguma coisa nesse sentido, ela me avisava para eu subir. Então, eu não esperei dentro da casa dela, eu esperei embaixo. Quando eu subi, a filha dela fez o primeiro atendimento e abriu a porta. Coloquei os EPIs e entrei dentro do apartamento. Quando eu entrei dentro do apartamento, vem vindo ela pelo corredor, nua. No primeiro? No primeiro atendimento. Nua. E aí? Mas Sem nua. nada? Sem calcinha, sem sutiã, nua. Andando, normal. Normal. Como E se aí? nada tivesse acontecido, sabe? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o que você fez? E aí eu fiquei super sem graça, porque eu não sabia o que fazer. E eu fiquei na dúvida se eu atendia, se eu não atendia, o que eu Você achou que faria. o primeiro atendimento, será que não é uma pegadinha? Tem alguma câmera na casa? As meninas da Querem Bluma, saber as meninas como- da Bluma estão me testando. ó. Querem saber Não, como eu achei reajo a essa tudo. Eu falei, situação. eu achei tudo naquele momento, eu acho. Foi muito assim. Na hora eu fiquei pensando. Sabe quando você sente assim, meio que aquela vontade de correr, mas você para e pensa, será? Aí acho que foi um pouco disso. Então, e o problema que eu tive com ela não foi nem, eu acho que nem ela fazer pelada, porque a gente é mulher, né? Então, às vezes, em um ambiente, troca de roupa, eu tô acostumada a fazer. Eu fiz Fashion Week, eu fiz desfiles, eu fiz Miss. Então, eu tô acostumada às meninas se trocarem, tirarem a roupa, tá o tempo todo nua, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, pra mim, tá tudo bem isso, né? Pra mim, isso não é um tabu. Mas o que me deixou, assim, um pouco mais receosa foi o fato dela querer fazer o atendimento deitada no sofá, pelada. Isso me deixou mais receosa no atendimento. Ela ficou pelada, deitou, Deitou. Ela não fez sentada, ela fez E era mão? deitada. Mão e pé. mão Em e pé. pé? Mão e pé. Que hora você saiu dessa casa? Eu saí quase 11 horas da noite. Porque ela demorou, depois por conta até ela se ajeitar no sofá, até, né, a ficha cair do que estava acontecendo, né? Porque acho que tem isso também, a ficha caiu um pouco. Aí comecei pelo pé e ela dormiu. E aí no pé, ok. Ela dormiu, mas foi de boa. Só que quando chegou na parte da mão, ela ficava puxando a mão.
o tempo todo, porque ela dormia, cochilava, e com reflexo de eu ficar segurando a mão para cochilar ou para pintar, ela tirava a mão. E o atendimento foi péssimo, a unha dela ficou horrorosa. Nossa, E imagina. com razão, E porque com a ergonomia razão, faz muito sentido. entendeu? Com razão. Mas em todo o atendimento, por várias vezes eu comuniquei o aplicativo, falei o que estava acontecendo. E foi muito respaldada nesse sentido também, né? Eu acho que isso é importante falar, porque o pessoal que fica nessa parte do atendimento com os especialistas, eles são muito rápidos, Que legal. né? Nesse sentido. Então, ela várias vezes tentaram ligar para ela, tanto no telefone fixo que ela tinha feito no cadastro, quanto no celular, mas ela não Não atendia. atendia. Ela não atendia, entendeu? Então, mas eu terminei, acabou que ela não gostou da mão, né? É claro que ela não ia gostar da mão, né? Mas eu fui embora e vida que seguiu. Reportei no E aplicativo. se nem isso, você falou assim, não. Isso, eu pensei, né? Bom, agora ou vai ou racha, né? E aí você falou, não, tá tudo bem. Eu falei, não, tá tudo certo. Eu acho que era pra me testar mesmo, sabe? E- Acho que era o universo me testando. Sim, sim. E eu acho que faz sentido, porque é o que você falou, né? A gente fala das pessoas que atendem no salão e vão pro aplicativo e acabam mudando esse cenário. Então, o salão acaba sendo um território de conforto, porque você já conhece a pessoa que vai ali, uma outra cliente nova. E a gente espera o cliente vir até nós, né? É. Não somos nós que vamos até o cliente, né? E ele não vai chegar nu, Exato. né? Exatamente. Então, são Então, situações você não tem, inusitadas, né? Você não tem essa situação, mesmo, e você mesmo atendendo já no domicílio, você já conhecia, era indicação, então é uma coisa que não foge muito daquele controle que você já tinha, né? Exatamente. Então aqui a gente está entrando no mar aberto, né? Muitas pessoas novas, enfim. E é isso, possibilidades, mas novos desafios, né? Exatamente. E você manteve aí, então, por anos ainda, Mantive. tá no aplicativo. E qual que é o grande diferencial para você hoje que a Bluma te traz? Fazer minha própria agenda, atender aonde eu quero, na hora que eu quero. Receber na hora. Eu termino, finalizo um atendimento, eu já recebo. Eu não tenho que esperar 15 dias para receber, Olha que legal. uma vez no mês para receber. Isso faz toda a diferença, eu acho. Olha, Úrsula, esse é um diferencial muito interessante para a gente falar e eu queria te escutar a partir, né, esse é um ponto que faz muita diferença para o empreendedor, né? Você tá ficando apaixonada pela Bluma, não tá? Tô. Fala a verdade. Ela tá descobrindo um monte de coisa legal Muito que as legal. meninas estão falando. Então, vamos começar com esse. É muito bacana, porque o que ela trouxe é muito verdadeiro. É muito difícil, às vezes, elas fazem um trabalho, quando é um cliente ali que ela já tem uma afinidade, se ela está atendendo, né, os clientes que já eram dela, ela tem que cobrar essa pessoa. Às vezes ela toma uma canseira. É uma Exatamente. parte chata do trabalho, que ela é inevitável e precisa acontecer. E tem isso, às vezes ela não acontece na hora que precisa. No aplicativo, ela tem a possibilidade de receber em 2 horas na conta dela, né? Ou ela pode receber depois de alguns dias. A diferença é, se ela opta por receber mais rápido, ela tem um desconto maior ali, porque é uma taxa que a gente precisa pagar para o banco. E se ela espera a quantidade de dias, é 15 dias, né? Isso. Aí ela recebe um pouco mais. Então, aquelas que estão mais organizadas financeiramente, que a gente sabe que não é fácil, né? É verdade. Ela espera. E aquelas que estão precisando, a gente tem essa possibilidade. E eu me lembro uma vez, uma especialista fazendo minha unha lá em casa, e ela falou, cara, isso para mim é o melhor. Ela falou, eu sofria muito, ela era tímida, vou tentar lembrar o nome dela. E ela falou, sofria muito em cobrar as pessoas. E ela falou, e essa parte a Bluma faz para mim. E ela falou, eu não tenho a menor vontade de voltar a atender fora. Ela falou, eu sei que uma parte fica para a Bluma e tem que ficar mesmo, porque ela está fazendo uma parte chata que eu não gostava de fazer. Então, eu achei muito maduro da parte dela trazer dessa forma. Foi muito bacana. Mas é verdade. Não, Facilita a nossa vida, principalmente a gente que trabalha na área da beleza. É muito prático. porque geralmente o artista não gosta, né, dessa parte, e é uma coisa, dizendo isso porque eu lido muito com empreendedoras, e uma das coisas que mais se tem que treinar numa empreendedora, quantas vezes a gente não deu esses cursos, né? Treinamento. Muitas vezes, na própria Natura,
é uma parte muito difícil. É uma parte que a gente não é educada a fazer, é desafiador. Ai, mas eu gosto de vender, eu não gosto de cobrar a pessoa. Eu gosto de fazer a unha, eu gosto de fazer a maquiagem. Eu não gosto de cobrar, lembrar que, né, ela tem que Ela tem pagar. que fazer o É, pagamento. e meninas, não sei se vocês concordam, mas é que ela, dependendo de como ela é feita, ela é desgastante. É. Então, você pode fazer a unha maravilhosa, né? O make maravilhoso. E aí, se você começa a cobrar aquela pessoa e às vezes ela não tem o dinheiro, pronto, é uma quebra de relação ali. Então, é, É. muito difícil. Né? É. E se essa torna chata, né? Como É se isso. você fosse chata por você estar cobrando uma coisa de um serviço que você prestou. Exato. Ah, Isso. infelizmente. E não deveria ser, né? Não. Exatamente. Principalmente quando você conhece as pessoas, né? E uma coisa muito bacana que aconteceu comigo umas 2 vezes, né, nesse período, né, em que eu estava na Bluma, é o fato de que mesmo que dê algum problema em relação ao pagamento da cliente com a Bluma, eu recebo do mesmo jeito. A Bluma que vai verificar o que acontece, mas você não é Exatamente. impactada, Não sou né? impactada. E tem uma outra coisa que eu queria trazer do seu posicionamento, Flávia, que você também não só atua, né, nesse canal que é ir até a casa das clientes, mas você também faz alguns eventos, é isso? Na verdade, acho que eu fiz todos. A Bluma. Eu fiz praticamente todos os eventos desde o início Que legal. da Bluma. E como que é essa parte de eventos? Você também é no aplicativo? É muito. Não, né? Quando tem eventos, eles fazem a contratação das artistas, monta o grupo e a gente passa as informações e a gente vê local, o dia, tudo bonitinho, o que vai receber. A gente leva nossos materiais e faz o atendimento. E Úrsula, como é que eu consigo participar dos eventos também, se eu sou uma especialista? Isso é muito legal que ela trouxe. É legal que ela trouxe que ela é multicategoria e multicanal. Tá? Aham. Isso é uma coisa que a gente quer caminhar para isso. Porque pensa, eu não sei nem se todas vocês sabem, mas a Bluma já está hoje no delivery, né? Que é esse Aham. serviço no aplicativo. A gente está através de eventos. Então, eventos é assim, pensa que eu tenho uma empresa e eu vou fazer um congresso. E aí, durante o intervalo, eu quero colocar massagem e quero colocar unha para as pessoas, para fazer um carinho, Aham. um agrado. Então, essas pessoas contratam a Bluma e a gente usa a própria rede a nosso favor. Então, essas especialistas também podem trabalhar. Se uma especialista quiser também trabalhar no canal de eventos, né? Só ela sinalizar a gente vai colocar ela à disposição do time de eventos, que provavelmente ali a gente precisa fazer um teste. Então, por exemplo, eventos, sai muita maquiagem, né, Flávia? Muita make, muito babyliss Isso. também. Então, a gente Legal. faz um teste ali, entende, né? Se aquela especialista está alinhada, e provavelmente vai estar, porque ela já faz isso no dia a dia dela, então a gente não tem trabalho, é meio caminho andado, e ela pode trabalhar nisso. E além de eventos, a gente tem também os canais de aeroporto, a gente tem também B2B, que são os espaços que a gente tem dentro de grandes empresas, então a gente tem na B3, a gente tem no Safra, tem no Itaú, tem várias empresas bacanas. E essa pessoa, por que eu estou contando isso? Outro dia eu conversei com uma especialista, ela tinha começado e ela tinha, Flávia, avaliações boas. E depois ela tinha dado uma desanimada. E eu fui entender com ela, ela falou, não tá legal para mim eu ficar indo para lá e para cá. Eu tô me sentindo cansada, eu não tenho mais energia que eu tinha antes. É legal porque eu posso indicar ela para um outro canal. Então, Exatamente. tem essa possibilidade, né? Tem gente que se identifica mais com a atividade de um salão, um pouco mais tranquila, né? E tem gente que vai se identificar mais em ter essa flexibilidade que você falou. Então, todas vocês têm essa possibilidade de atuar, inclusive nos nossos spas, que agora a gente tem no Pullman, tá indo para a Costa do Sauípe. Estamos em Olha. 25 cidades, Maravilhoso, certo? né? Comemoramos ontem, isso é muito bacana. Muito bom. É a Bluma crescendo. E aí, uma especialista me falou um negócio que eu pirei. Não sei nem se eu podia falar, mas já vou falar aqui. Olha, não, pensa que legal. Ela falou assim, se eu quiser passar as férias com a minha família lá na Paraíba, eu não lembro se era Paraíba, acho que era Bahia, e eu ficar nesse período lá com a minha família trabalhando, se a Bluma estiver lá, eu posso? Pode. Pode. Até me Pode. arrepio, Pode, porque também não é muito pode. legal? Não é muito legal isso? Pode. E Muito aí a legal. gente fez o teste como especialista e ela me contou. Eu nem sabia que já estava podendo. E ela falou, eu fui pro Rio e eu habilitei. E eu falei, Liberdade, você habilitou? Liberdade geográfica para essa mulher, maravilhoso. É uma flexibilidade maior do que a gente vende, Sim. do que a gente imagina. Então, isso é muito Não, e... rico pra gente aqui.
E a gente está acostumado a falar disso num ambiente tecnológico, né? De digitalização. Ah, eu abro meu computador e trabalho de onde eu quiser. Olha que oportunidade incrível de você poder ter a sua profissão, que é, né, humana. Você precisa estar com alguém, você precisa ir até aquela, você precisa de materiais. Então, acaba que às vezes limita, né, essa sua mobilidade, porque minha Exatamente. carteira de clientes está aqui, até eu fazer uma cartela em outro lugar. E a Bluma te dá essa oportunidade. Gente, eu realmente tô ficando apaixonada. Eu te avisei. Eu Mas tô ficando são muitas apaixonada possibilidades. por muitas possibilidades. E a conexão com a própria marca da Natura, a conexão com a comunidade que a gente já trouxe aqui em outros episódios. Então, assim, muita coisa interessante. Mas chegou a hora do momento mais esperado desse podcast, que é o perrengue da especialista. Então, vamos saber com a Flávia. Você falou, mas já não foi um perrengue esse Deus, primeiro? eu já atendeu a mulher no Ai, já tive muitos perrengues. Mas esse agora é especial do momento do perrengue. Qual que você vai trazer pra gente agora, Vou Flávia? trazer uma história que marcou muito, não foi no meu início, mas durante esse período que eu trabalho para a Bluma, me trouxe muita reflexão também. Foi um momento bem engraçado, mas ao mesmo tempo um pouquinho de pânico, sabe? Tenso. Muito tenso, né? Então eu vou trazer uma história bem bacana para vocês agora. Então, ótimo. Estamos curiosas. Pode contar. Fui fazer um atendimento de uma noiva. E até então a gente não sabe se é noiva ou não quando chega no local, porque elas só contratam make, então pra gente é como se fosse uma maquiagem normal, uma Que maquiagem pode ser glam, social, ou pode ser... social, Uhum. ou básica, né? E antes tinha a By Natura, né, também. E quando eu cheguei lá na residência dela, ela tava normal, meio agitada, mas tranquila. Aí ela falou pra mim que ela ia casar, era um casamento no cartório, e que ela precisava ficar bonita para as fotos, porque depois ia ter um almoço em família, e a irmã dela também estava na casa junto com ela. Ok, eu fiz a montagem do serviço. Sempre quando eu chego na residência, depois de colocar os EPIs, eu forro uma toalha transparente, né, na mesa da pessoa, no espaço que ela me cede, para não sujar nada, para não correr o risco de cair nenhum produto, né, na mesa, no chão. Então, eu Sim. sempre forro a toalha e vou montando para que ela escolha o que ela quer, né, usar. Até para ela visualmente ver, né, o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, o que que eu faço? Eu abro e aí vou abrindo as paletas, vou abrindo os blushes, deixo os batons também meio abertos para ela ver a cor dos batons. Eu faço a organização para ficar visualmente também bonito e agradável, porque se ela quiser tirar uma Ai, é foto, tão legal essa alguma hora. coisa, ela também pode fazer, né? Então, enquanto eu estava fazendo isso, eu senti que ela estava um pouquinho nervosa. Mas aí a gente foi conversando, aí ela falou para mim que o relacionamento dela já 4 anos, que ela já tinha comprado o apartamento junto com o noivo, mas que eles ainda não moravam juntos, que eles iam morar após a cerimônia, ela já ia de noite para casa nova. Aquele dia. Aquele Ai, que dia. tenso. É, Momento aquele especial. dia. Então, eu comecei a fazer a preparação da pele dela e a gente foi conversando nesse período, ela falando sobre as vidas dela, a gente conversando, a irmã dela também estava junto, a gente entrou na conversa. E eu senti que ela estava um pouquinho mais nervosa do que deveria, né? Eu acho que quando eu já casei, né? Eu sou casada. Então, por mais que a gente fique nervosa antes, com tudo, a preparação, É. sabe? Se vai dar certo, se a cerimônia vai ser bonita, e tudo isso, a gente fica nervosa. Mas no dia, normalmente a gente tende a relaxar, porque o que tinha que fazer já foi Se o que feito. for Não tem acontecer, vai mais, ser, né? não tem mais o que fazer ali, entende? A gente pensa pelo menos eu, como noiva, pensei dessa forma, né? Tipo, eu fiz tudo que eu podia, me estressei, fiz tudo. E no dia do meu casamento eu relaxei e tá tudo bem, e tava tudo certo. Mas ela não estava assim. Ela estava muito nervosa. E aí, depois, com a conversa e fazendo a maquiagem dela, quando eu finalizei a maquiagem, ela começou a chorar.
Chorou Bem bastante. depois da maquiagem Bem finalizada. depois da maquiagem. Adoro aqui, né? A sorte é que eu já fazia uma pele resistente. E aí não Já borra. testou a maquiagem? Já testou ali na hora, mas ela começou a Chora chorar muito. bastante. E a irmã dela veio, abraçou ela e foi perguntar pra ela o que estava acontecendo. E eu também falei pra ela: Nossa, peguei um copo de água. A irmã dela trouxe açúcar, a gente misturou lá, deu pra ela tomar. E aí ela falando que ela não queria mais casar, que ela não ia mais. Nossa. Meu É, Deus. eu não quero, eu não vou. E neste momento, tanto eu quanto a irmã dela, a gente fez ali uma conversa meio reversa com ela. A gente sentou com ela, mostrei para ela o quanto ela estava bonita, o quanto era um dia especial para ela. Fiz um exercício de respiração com ela. Literalmente, fiz um exercício para ela respirar junto comigo, para ela poder se acalmar. Porque ela teve um ataque de pânico depois da maquiagem. Mas ela não falou porque ela não estava querendo casar? Assim, tinha Então, um... A Vanessa ela- tá envolvida na história. É, A eu Vanessa, fiquei deixa eu te contar, preocupada. Ela acabou de casar, ela tá super Acabei de empática com essa casar, história. é. Né? Ah, Então, a irmã dela, conversando com ela e eu do lado, o que eu entendi da história é que meio que ela estava receosa em relação a essa separação da família dela para ir para casa com o marido. Entende? É como se ela estivesse abandonando a família dela e indo para casa junto com o marido. A impressão que eu acho que ela tinha é que ela não ia mais ver a família dela, eu acho. Ela criou isso, né? Meio que ela entrou em pânico, porque ela, imagina, acho que ela tinha uns 20 e poucos anos, Ai, então morava com o pai, com a mãe, com a irmã, né? E pelo que eu percebi, ela e a irmã eram muito unidas, muito unidas. Então, imagina, você muito unida ali, e aí num dia você já sabe que já tá tudo pronto pra você ir lá pra outra casa, independente dela amar ou não amar o marido, né, que já ia ser marido dela, né, naquele Nem era momento. sobre isso, né? É. Não era sobre isso. Eu acho que era mais essa questão do afetivo da família mesmo, sabe? Sim. E acho que isso E ela- naquele momento pra ela pesou. E ela casou, Flávia? É, eu tô curiosa. Eu acho que sim. Eu não fiquei até o final. Ai, Flávia, pelo amor de Deus! Tem como a gente descobrir? Tem que falar pra quem tá ouvindo? Eu não fiquei até o final, então eu não sei falar se ela casou. Ai, ai. Mas eu sei que até então ela já estava pronta, vestidinha, com o vestido parado de bonitinha, chorar. já tinha parado de chorar, estava mais calma. Quando eu saí de lá, ela já estava bem mais calma. A irmã dela ainda veio, conversou comigo, me pediu desculpa. Eu falei, não, fica tranquila, pode ficar tranquila, isso acontece. E Nossa, eu fiquei muito envolvida com essa história. não Eu é. acho que se sou eu atendendo essa moça, eu choro junto. Vem cá, me abraça. Como é que é lidar? Porque assim, a gente sabe que manicure, né? Maquiadora. A Alessandra, que me maquiou. Ela fez teste, ela virou, tipo assim, minha best friend ali naquele momento. E é um momento muito único que você tá ali dividindo um momento especial. Então, você vira uma confidente para essa pessoa ali, né? Exatamente. Uma pessoa que ela acaba dividindo ali uma emoção muito grande, né? E maquiagem para noiva é uma coisa bem especial, né? E como que é lidar com todas essas emoções? E eu acho que, claro que esse é um caso extremo, mas eu tenho certeza que você já deve ter visto outras situações de alguém que tá desabafando, Já, ou bastante. de coisas legais, ou de coisas engraçadas, né? Como que é para você lidar com tudo isso nesse momento? Hoje você já tá ok com isso? Já sabe lidar muito bem? Eu sou muito tranquila e eu escuto muito antes de dar uma opinião ou de falar alguma coisa. Até porque às vezes a pessoa ela não quer que você fale para ela a sua opinião, ela quer que você escute ela desabafar. Porque naquele momento ela vê uma pessoa que talvez ela nunca mais veja na vida dela, e ela tá num momento que ela precisa falar alguma coisa, então ela acaba falando, entendeu? Para ela se sentir bem. Então, às vezes, essa questão da gente ouvir um pouco mais também cria um alívio na própria cliente, né? Porque a gente sabe dos nossos problemas,
mas a gente não sabe o que o outro passa, como que é o dia a dia, se a pessoa tem que ir conversar, Que se bonito. ela faz um acompanhamento psicológico ou não. A gente não tem ideia disso, né? Então, tem pessoas que às vezes ela tá tão no limite que ela só quer que alguém escute ela. E o fato de você ouvir, saber ouvir primeiro e não já falar, né? Porque às vezes, quando a gente fala, a gente entra, né, na história. Aham. Quando a gente dá uma opinião, a gente interfere ali no posicionamento da cliente, né? E eu acho que o ouvir primeiro Muito bom. Incrível. é melhor. E me fez aqui refletir, e eu tenho uma curiosidade aqui para Bluma. Úrsula, a gente recebe muita reclamação de especialista que fala muito durante o atendimento? Tem, mas primeiro eu quero dizer assim, você tem importância, você tem noção da importância que você pode ter tido na vida dessa pessoa? Porque ela vai lembrar disso e vai lembrar da sensibilidade que ela teve para simplesmente promover uma respiração, né? E como você bem trouxe, se você entra na vida dela, você não conhecia nada dela, o que você teria para falar? Podia ser Exatamente. injusto, podia ser raso, né? Então, essa sensibilidade que você teve, eu queria dar os parabéns porque Obrigada. foi incrível. E em contrapartida, né? A gente tem sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui de coisas que a gente recebe todos os comentários dos clientes e também os delas, né? Esse é uma coisa É. boa, né? Da gente escutar Tanto sobre eles os dão clientes. feedback, como a gente Isso. também dá Como vocês feedback. também dão. E aí, uma cliente falou, olha, eu só queria relaxar naquele dia. Eu só queria uma massagem. E ela falou o tempo todo na minha cabeça. Então, é isso. Essa sensibilidade que ela teve nesse momento, né? Não é todo mundo que tem. Isso é uma coisa que a gente precisa, que a gente precisa reforçar aqui enquanto Bluma, né? E quando você estava falando daquele seu primeiro, daquela sua primeira história, de que a pessoa entrou nua, eu tenho lido muito os comentários de vocês para construir esses treinamentos comportamentais e tenho lido os do cliente. E tem coisa que a gente pensa, isso aqui nunca vai acontecer. Pensa que eu vou construir um Acontece. treinamento e vou colocar assim, se a cliente aparecer nua, se a cliente não quiser casar, agora eu vou ter que começar a colocar essas coisas, porque são coisas que aparecem no dia a dia de vocês. Aparece. Então, a importância da gente estar próximo do que vocês trazem para a gente mostrar para quem está chegando. Você trouxe que você já tinha experiência com atendimento domiciliar. Pensa uma pessoa que eu acabei de trazer, que nunca fez um atendimento, e no primeiro atendimento dela, a pessoa tá nua, ela vai falar, gente, atender na casa das pessoas, as pessoas vêm peladas, ela vai achar que isso é uma coisa corriqueira. Comum, Então, né? comum. Então, isso é muito importante, né? Essas conversas e da gente entender exatamente o que acontece para ajudar a gente a construir esses cases, essas coisas que acontecem, para deixá-las tranquilas de que, de fato, isso pode acontecer mesmo. E esse é o benefício de você prestar um serviço dentro dessa ferramenta, dessa empresa, dessa comunidade, porque, né, essa troca que acontece entre vocês e a própria Bluma que está aqui desenvolvendo novas coisas. E a gente entende que vamos descobrir muitas coisas nesse processo, né, Úrsula? Porque, como a gente falou, cada dia tem uma novidade. É uma construção, né? A gente está construindo ali, as pedrinhas estão subindo, né? Então, ao tempo todo, a gente precisa estar se atualizando, a gente precisa estar com esse movimento, né? E vocês trouxeram uma coisa, é muito rico isso, né? Porque a gente ter a possibilidade do cliente dizer alguma coisa que talvez a gente não estivesse percebendo, né? Eu tive uma conversa essa semana, uma conversa boa com uma especialista, e ela foi muito madura, porque ela falou assim para mim, isso inclusive é uma coisa que a gente está revendo, viu, Flávia? Ela falou assim para mim, você pode me contar o que os clientes estão falando de não tão bom a meu respeito? Eu achei tão maduro da parte dela, e naquele mesmo dia eu olhei e tive a conversa com ela. E aí isso é bacana, por quê? Porque eu dou oportunidade dela perceber algo que ela estava fazendo e que para ela era natural. E aí eu me lembro de estar falando alguma coisa para ela, ela falou, isso saiu? Eu não acredito, né? E coisas simples que às vezes a gente não teria percebido. A própria pessoa não percebe. Exatamente. E era uma coisa do dia a dia dela. Vou dar um exemplo. Então, às vezes, o próprio atraso, que a pessoa não está percebendo que aquilo pode estar afetando tanto, ou às vezes coisas simples, né? Como um cheiro de cigarro, que a gente... Talvez ela nem perceberia isso. Sim. Então, isso é importante da gente dar essa clareza para vocês, né? E essa transparência, e não só falar de coisas boas, porque o que faz a gente evoluir e crescer são as coisas também não tão boas. Exatamente. Eu faço uma leitura da cliente da seguinte forma. Eu entrei dentro da casa, eu começo o atendimento. Se ela falar comigo,
eu sigo e falo com ela. Se ela quiser ficar quietinha na dela, eu deixo ela quietinha na dela, não puxo assunto, ou ela precisa trabalhar, eu não vou ficar ali naquele momento falando alguma coisa, sendo que às vezes ela está em reunião. Eu atendo muita cliente que às vezes está com o notebook na frente e fazendo reunião enquanto eu estou fazendo o atendimento dela. Então a gente precisa entender que a gente tem que respeitar certos tipos de limite, né? Então, entender essa postura do cliente ao chegar é muito importante, né? É uma É. sensibilidade Importante. muito Isso bom. reflete muito o seu tempo de atendimento, né? Uhum. E eu acho que eu quero aproveitar para te perguntar o que que você daria de dica para quem está começando agora, que você sabe que faria muita diferença quando você começou. Bom, eu acho que algumas coisas, né? Eu acho que você se programar, se planejar, ver rota, eh, seguir o horário, ver direitinho, sair com antecedência da sua residência para chegar com tempo no local. Isso é muito importante, porque muitas vezes ocorrem atrasos, né? E às vezes a cliente ela tem um horário para ser É. atendida. Então, eu acho que você se planejar para fazer o atendimento, fazer o nosso aplicativo, ele te dá a disponibilidade de você montar a sua agenda. Então, montar a agenda começar pelos lugares mais próximos um do outro, porque isso facilita muito o processo. Quem trabalha na região mesmo de Pinheiros sabe que você é um epicentro ali. Você pode planejar a sua agenda a cada meia hora, 40 minutos de intervalo e você consegue fazer os atendimentos num lugar só Legal. sem muito esforço, entende? Mas no meu caso, que atendo praticamente São Paulo inteira, porque eu faço atendimento em São Paulo inteira, inclusive ABC. Então, eu sempre antecipo, sempre vou um pouco adiantada por conta do trânsito, porque muita coisa pode acontecer no É. decorrer do caminho, E né? São Paulo, né? Tem dias e dias. É, Se você não é de São Paulo e está ouvindo essa dica, você vai entender que assim, exatamente. tem dia que o mesmo trajeto que demoraria 10 minutos demora 30, Demora demora 30, demora 40. 40, às vezes 2 horas, se tiver um É. acidente, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Então, Exato. eu sempre, uma coisa que sempre falaram sobre mim nos feedbacks é que eu sou muito pontual. Isso é Isso é maravilhoso. muito bom. Maravilhoso. Vários feedbacks que eu tive de cliente que estão no aplicativo Porque- é que eu sou muito pontual. Porque também tem, do outro lado, algumas pessoas, aquilo que a gente brincou, né? Não é óbvio que a pessoa tem que estar vestida no primeiro atendimento, no atendimento dela. Né? Do outro lado também, essa questão de algumas pessoas levarem em consideração que, ela tá em casa, tudo bem. 10 para lá, 10 para cá, né? E a gente nem sempre é isso que está acontecendo, como você falou. Cada cliente tem sua rotina. Às vezes ela está Exatamente. trabalhando, aproveitou aquele intervalo para conseguir fazer aquele serviço, né? Então, achei, assim, sábia a sua dica. E queria saber de você, Úrsula. Para quem está começando hoje, do seu olhar da Bluman, qual dica essencial para essa especialista? Tem tanta coisa, né, Flávia? Tem muita coisa, mas uma coisa muito bacana. Depois de muito tempo de Bluma, você já tem uma carteira de clientes mais consolidadas, você já conhece, né? Ali um polígono que você atende, você também não tem medo de ir lá para o ABC para depois você voltar para Osasco, né? E às vezes quem está começando fica um pouco com medo disso, né? E é muito bacana você dar a oportunidade de você pegar clientes em lugares diferentes, porque você fica enviesada e muito tendenciosa a pegar nos lugares que você já conhece perto. E aí me lembrei de uma especialista, o nome dela é Denise, faz escova muito bem. E aí eu perguntei onde ela mora, ela falou, não, eu não escolho lugar, né? Eu preciso atender, eu atendo em vários lugares. E aí eu falei, e saindo daqui, você tem cliente? Ela falou, agora não, vai demorar mais 1h30 e eu não volto para casa. E eu falei, o que você vai fazer? Aí eu achei tão bacana, eu nunca esqueço. Ela falou, eu vou pro Sesc e tem uma exposição na Paulista. Aí eu falei, ai, que chique. Aí ela falou assim, a Bluma me mostrou... Aí eu me arrepio com essa história que eu acho muito bonita. A Bluma me mostrou uma São Paulo que eu não conhecia. Eu consigo conciliar uma exposição com atendimento. E, de verdade, nem eu que estou trabalhando aqui consigo conciliar. Exatamente. Meu, que incrível um negócio desse. E eu lembro que ela me deu a dica do Sesc, que ela falou assim, ó, tem Sesc em todo lugar. E o Sesc é a comida é boa e barata. E o Sesc, você tá lá...
esperando e descansando, e você não se sente um intruso, né? É Não. acolhedor. E eu falei, cara, eu vou falar para os especialistas do SESC. Então tem isso, né? Tá chegando, mete as caras, né? Pega lugares diferentes, porque, inclusive, a gente tem demanda reprimida em bairros que as pessoas não querem ir. É importante Exatamente. a gente chegar nesses lugares também. Ótima dica. Bom, parece que existem muitas oportunidades em todas as regiões para todos os tipos de especialistas e serviços. Então, sim, se você ainda está tímida, tá começando agora, se joga, como disse a Úrsula, se joga nos atendimentos, olha para as regiões que você ainda não olhou, porque tem muita coisa que você pode descobrir em lugares que você ainda não pisou. Então, aproveite a Bluma, aproveite esse serviço e essa oportunidade para descobrir mais coisas que você ainda está querendo saber e você às vezes nem sabe que estava querendo saber. Olha que louco, né? Então, aproveitem, descubram esses atendimentos. Nesse podcast você vai ter dicas de como lidar com coisas legais, como descobrir coisas interessantes, mas também às vezes como lidar com coisas que você ainda tem receio, como por exemplo um atendimento que a pessoa chega nua, né? Então, Não vou esquecer desse. exatamente. Ai, Como que você é. lida com tudo isso? É. Então, se fosse você lidando com isso antes desse podcast, talvez você não saberia lidar. E agora com as dicas da Flávia, Se alguém encontrar alguém nu por aí, né? Já aconteceu. Quem já nunca, aconteceu. né? Quem nunca? É verdade. Ô, Flávia, me conta uma coisa, que eu tô meio hipnotizada. Você tá falando e eu tô olhando pra sua unha, você tá falando e eu tô olhando pra sua unha. Essa unha é um alongamento? É um alongamento. E quem que fez? Então, foi uma amiga minha que ela fez o teste. É especialista? É especialista. Como é o nome dela? Núbia. A Núbia. Núbia, deixa eu te falar uma coisa. Que bom que eu já vi seu teste aqui, porque em breve a gente vai ter alongamento em gel pra melhorar, né, a remuneração de vocês, pra vocês atenderem mais gente. E tô vendo que sua qualidade, ó, tá top. Tá quase, Top, quase hein? habilitada. Ah, acho que eu já vou habilitar ela amanhã. Pode ela já habilitar, tá pode fazendo habilitar, o teste, né? já tá Pode fazendo. habilitar. Bom. E escuta, gente, assim, para uma pessoa que, né, que tá ouvindo isso agora, dá para fazer o gel em casa, a domicílio? Dá pra Você fazer. acredita? Tem tanta coisa, né, que tem que levar, tanta... Na verdade, a gente tem uma certa quantidade de esmalte em gel, os preparadores, a cabine Motorzinho? e o motorzinho. É bem simples, é. bem O que simples. muitas pessoas colocariam muita dificuldade Van, pensa que uma pessoa chega com uma maca na sua casa, né? Então, assim, elas são muito guerreiras, de verdade, elas não botam dificuldade, isso faz muita diferença. E o cliente reconhece isso quando as recebe, porque é muito bacana. Elas chegam lá e chegam tranquilas, e alinhadas, e isso Muito tem legal. muito valor na atividade delas. É verdade. Muito bom. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Obrigada, Flávia. Eu que Obrigada pelo seu agradeço. tempo. Obrigada pelas suas dicas, né? Muito legais. Úrsula, tem algum recado final para nossos especialistas da Bluma? Não, estou muito feliz de recebê-la. Muito obrigada. Você trouxe contribuições incríveis. Eu queria que vocês soubessem que a gente aprende muito mais com vocês do que vocês com a gente e que está sendo muito prazeroso tudo isso que a gente está vivendo aqui. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade. E eu tenho certeza que esse quadro vai ser um sucesso, até porque nós que andamos na rua temos muitas histórias para contar e muitos perrengues vão vir por aí, hein? Vai ter muita coisa, né? Vai. Para contar. Vai estar concorrido aqui. Vai Vai ter concorrido. mesmo. Você que é especialista pode ser a próxima a estar aqui com a gente. Vai ser um prazer bater esse papo com você. E se você está ouvindo a gente indo para um atendimento, bom atendimento e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. Tchau.